Voltamos a apresentar Frente a Frente. De frente comigo hoje, Dr. Rubens, cirurgião bucomaxilofacial, que parece coisa de comer, né, doutor? Exatamente. Bucomaxilofacial. Começa daí a nossa dificuldade. A nossa especialidade já tem um nome bonito, né? e complexo. Maxilo e facial. Facial. Exato. Bonito isso, né? É bonito de falar. E ganha tão bem quanto a palavra? Olha, os bem-sucedidos, sim. Sim, que é o seu caso, graças a Deus. Olha, não posso reclamar da minha vida, mas eu ainda tenho algumas coisas para buscar. Com certeza. E o pós-doc está aí, né, doutor? Vai fazer Firme. Sanduíche ou não? A minha intenção é essa. Fazer aonde? A minha intenção é fazer na Faculdade de Medicina de Botucatu, que a gente está tentando uma vaga lá, e estou tentando em 2 universidades americanas, na Universidade de Nova York, na NIU, e em Jacksonville, onde eu tenho um colega que trabalha lá, estuda lá. E aí você vai se especializar em cima da especialização? Na verdade a gente vai tentar desenvolver um trabalho que realmente dê fundamentação científica relacionando o padrão facial com as alterações sistêmicas, né, de pressão. Para poder especializar mais. Exatamente. Agora, doutor, hoje você já dá aula há muitos anos. Hoje, qual que é a análise que você faz do curso de odontologia aqui no Brasil? Boa pergunta, um tema bastante interessante, porque assim, nós passamos um período, há 10 anos atrás, mais ou menos, que nós chegamos a formar na nossa universidade uma turma com menos de 20 alunos. Nossa! Tamanha era o desinteresse pela nossa profissão. Por quê? Porque começou a se perceber que não se tem um retorno financeiro tão elevado, do jeito que as pessoas imaginam. Né? O simples fato de você andar de branco e ser chamado de doutor, isso não paga as suas contas. E muitos profissionais no mercado. Superlotou o mercado de profissionais e aí os preços despencaram. Hoje, a realidade está começando a mudar de novo. Na nossa universidade, em Taubaté, nós temos hoje no primeiro ano 130 alunos. É um absurdo. Muita gente. Eu acho que tanto um extremo quanto o outro... Quantos se formam daí? Em média, uns 100... Mais ou menos consegue se formar. Se formar. Agora, doutor, tem qualidade no curso de odonto no Brasil? Falando bem francamente para você, nós temos bons polos de formação, a Unicamp, a USP, são polos inquestionáveis em termos da qualidade dos professores, dos recursos que estão à disposição dos alunos, mas nós temos as faculdades privadas, que se tornaram, de modo geral, um caça-níquel, né? Você amplificou o seu número de alunos, aumentou o seu número de alunos, porque você colocou uma mensalidade mais barata, você deu acesso, mas infelizmente não deu estrutura. Então, de verdade, a nossa formação hoje, mas não é odontológica, é na área de saúde como um todo. Está difícil a área de saúde? Muito difícil. Eu sou casado com uma médica, anestesista, e a gente fala muito, brinca muito em casa, assim, quem que vai cuidar da gente na nossa velhice? Porque ela também coordena uma residência de anestesiologia e a gente percebe o tipo de profissional que chega no mercado, com título, mas com pouquíssimo conteúdo. Entendi. Agora, doutor, quando a gente fala em dentistas propriamente ditos, né, é um curso caro, o material é muito caro, e o que a gente percebe realmente é que muitos dentistas, a maioria, não tem valor. Infelizmente. No mercado, infelizmente, falo, né? É a verdade. E esse monte de empresas, né, que botam um monte de dentista para atender baratinho, esse plano de saúde que deu acesso para as pessoas, às vezes não com tanta qualidade, mas deu acesso, também desvalorizou os profissionais, né? Não tenha dúvida. E hoje, quem começou com essa ideia de convênio foi a área médica, e hoje eles são profundamente arrependidos desse tipo de atitude. Né? Tanto que nós temos em alguns sítios, alguns lugares, as Unimedes com uma dificuldade muito grande na parte administrativa financeira. Né? Mas é a realidade que nós vivemos. Então hoje, para você ter uma ideia, eu tomei um susto, até mandei para o meu conselho isso, indignado. Lojas Marisa, vocês devem conhecer, não sei se eu posso falar o nome aqui. Já falou, está falado. Perdão, tá tudo certo, não tem né? problema. É só para exemplificar aí, outros segmentos nesse mesmo, oferecendo plano odontológico a R$19 por mês. Isso mesmo. Tem vários, O que um comércio desse tem a ver com a área de saúde a ponto de ter o direito que vira legal... mercado. Exatamente. É mercado, doutor. É. E aí eu pergunto, o Brasil com tantos dentistas e somos o país dos desdentados ainda. A gente só não consegue vencer a África. Porque também, que também não serve de parâmetro também não dá de comparação. Ser parâmetro, né? Mas, infelizmente, é a nossa realidade. Por algumas razões. A gente tem uma cultura, né, antiga de que doeu, desculpa o termo, arranca. Né? Por quê? Porque lá atrás o nosso pai, o nosso avô
não tinha tanto acesso a esse tipo de tratamento, era caro. Mas aí arrancava e botava dentadura. Dentadura, né? Que era bonito, né? Antes, né? Hoje em dia, isso já não faz mais parte da realidade dessas pessoas. Perereca, dentadura, ponte, rote e por aí vai. Cada nome, né? E cada um vai se adaptando. E hoje, graças a Deus, isso está começando a não fazer mais parte da nossa vida, porque até mesmo o senhor da terceira, né, eu brinco da quarta idade, que hoje já tem uma população com mais de 80 anos aí, eles estão começando a questionar isso, falar, doutor, não quero mais essa dentadura. Eu fui no baile lá, na hora que eu fui dar um beijinho, na hora que eu fui namorar, ou na hora que eu fui comer. Então isso... E hoje, doutor, o implante você acha que é um acesso melhor? O implante é uma saída? O implante, ele é a melhor fórmula de reabilitação da cavidade bucal. Mas ele está anos-luz atrás de um dente. É, né? Não se compara. A melhor coisa que tem é manter os seus dentes na boca. Eles vieram de graça e só depende de você mantê-los. Com uma boa escovação, uma boa higiene, fio dental, você vai chegar no seu caixão tranquilamente dentada. O problema é a falta de cultura que nós temos com relação à higiene da cavidade bucal. Passar fio dental, quantos por cento da população passa? Ah, não tenho ideia. Pensando, tem gente que pensa que fio dental é aquele biquininho, né? Você sabe, né? Bom também, mas não é o caso. Não sou muito chegada, não, mas tá tudo certo. Mas assim, não é verdade, doutor? As pessoas Sem não dúvida. têm esse hábito de passar fio dental, escovar o dente. Até porque se a gente partir para um princípio econômico, né, para quem ganha um salário que não dá para chamar de mínimo nesse país, a última coisa que ele vai comprar é uma escova de dente. Exatamente. Ele tem que pagar água, luz, telefone, colocar comida em casa. Não, e não tem noção que tem gente que tem há 3 anos a mesma escova. Sem dúvida. Não é, Sem doutor? dúvida. Oh, mas a escova não tem nem cerda mais. Não tenha dúvida. Não tem noção que você tem que trocar de tempo em tempo e Exatamente. pouco tempo. A cerda começou a abrir. Abriu, joga fora. Porque ela vai começar Mas a trazer quanto custa uma escova? Então, uma escova boa hoje, perdão pelos nomes, mas as escovas Já de foi. boas marcas, né, elas pesam no orçamento de uma família que ganha um salário mínimo. Exatamente. Se você falar para mim que o salário mínimo hoje beira R$700, eu Isso. acredito, e você vai pagar R$12 uma escova de dente, É nós muito estamos dinheiro. falando aí em 10%, em 1%, 2%. Exatamente. Né? É muita muito coisa. dinheiro. É muita Muito coisa. dinheiro. Tá, então, doutor Rubens Guimarães Filho. E agora vai pro jogo rápido. Quem é seu ídolo? Eu tenho alguns, mas o forte mesmo que eu gosto desde pequeno é o Nelson Piquet, corredor de Fórmula 1. Você gosta Esse de cara, Fórmula 1? sou bastante interessado no E assunto. por que o Nelson Piquet? Pela personalidade. Né? Quando ele ganhou o primeiro título mundial dele, foi uma coisa muito interessante, que a Globo, principalmente, foi lá fazer toda aquela... E ele simplesmente virou as costas na época, o repórter, e isso me chamou a atenção. Eu falei, no momento de maior, ele dá não à mídia, né? E depois a gente vai entendendo por quê, bibliografia e etc. E a outra coisa que me marcou muito nele também foi quando o filho dele, o Nelsinho Piquet, chegou pela primeira vez em segundo lugar e desceu do carro comemorando, e ele já chamou o menino de lá e falou, tá pulando por quê? Pô, cheguei em segundo. Ele falou, não, você é o primeiro a perder. Porque chegou após o primeiro. Então, um cara de uma linha outra visão, um cara competente da época que ele veio, o piloto que ele foi. Bacana. Eu realmente sou fã do Nelson Piquet. Livro de cabeceira. Gosto muito do livro do Paul Young, A Cabana. Para mim, como assim, eu sou uma pessoa espiritualista, eu não tenho uma religião definida, mas a maneira como ele tratou Deus naquele livro e como Deus se manifestou na sequência da história foi uma coisa que realmente é um livro que eu recomendo a que todos leiam. Um filme? Alguns. Gosto muito do Fomos Heróis, do Mel Gibson, que também retrata a superação, cumplicidade, vontade de um povo de se manter enquanto sociedade, coisa que a gente percebe, infelizmente, que aqui, com tanto tempo depois, a gente não tem isso. Uma frase marcante. Essa eu aprendi com um professor meu na defesa do meu doutorado, que ele diz que nós somos anjos de uma asa só, e que para alçarmos voos, nós necessitamos da colaboração de um outro alguém. E isso realmente é muito significativo, porque se a gente colocasse isso em prática no nosso dia a dia, a gente teria uma sociedade mais humana, menos competitiva na burrice, porque a gente compete muito na burrice, né? Eu sou melhor, eu sou mais gordo, eu sou mais magro, e que são coisas que não levam a lugar nenhum. Um exemplo de vida? Minha mãe. Por quê?
Tá viva? Tá viva. Minha mãe tem 71 anos, viva, Durinha. lúcida de tudo, viaja para cima e para baixo, pega o carrinho dela e vem até em casa sozinha. Bacana. E ela foi uma pessoa que trabalhou a vida inteira no sistema bancário, foi caixa de banco, e para poder se melhorar em termos de profissão, precisava de um diploma, e na época não era uma coisa tão simples, né? Ela deu exemplo, ela saiu de casa, ela foi estudar pedagogia, ela saía cedo para trabalhar, saía do serviço, andava 90 quilômetros de ônibus, e meu pai ajudava pouco, infelizmente, pela rigidez machista que ele era, né? E ela conseguiu superar tudo isso, chegou a gerente, hoje se aposentou muito bem, graças a Deus. Então é um exemplo muito grande que eu tenho. Um hobby, doutor? Eu gosto de jogar tênis. Cor preferida? Preto. Dia ou noite? Atualmente o dia, mas eu já fui muito da noite. Eu acho que meu corpo cansou. Já ficando velho, né? Tô ficando velhinho. Que faz nas horas vagas? Eu gosto muito de jogar videogame, ler, né? E quando eu tenho um tempinho maior, pra quadra de tênis. Sou bom em? Complete. Ah, meu Deus. Em superar desafios, buscar desafios. Sou péssimo em quê? Matemática. Lembrança da infância, doutor, você tem alguma? Ah, tenho. Meu avô, pai do meu pai, conviveu muito pouco comigo, mas uma pessoa que marcou bastante a minha vida. Companheirão, um cara super tranquilo, avôzão. Legal. Um esporte? Tênis. O que você mais curte na internet? Esportes, de modo geral. Acompanho tênis, acompanho Fórmula 1, acompanho futebol. E é São Paulino. Doente. Meu Deus. Doente. Só por Deus. Um lugar, doutor? Cancún. Gosto muito de lá. Acho um lugar que dá para você se esconder do mundo e com uma boa qualidade ainda, né, de vida. Muito bom. Um sonho? Ah, meu Deus. Sonho. Que a gente tivesse um mundo um pouco mais equilibrado, uma sociedade um pouco mais justa. E eu não estou falando isso como Madre Teresa de Calcutá, não. Eu estou falando isso de uma maneira humana, social. Que a gente está cada vez mais distante disso. E eu não sei onde nós vamos parar. Isso preocupa a gente que tem filho, né? Muito, 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 muito. Tanto que a gente percebe bons pesquisadores nesse país com toda a intenção do mundo de ir embora. O Brasil, se não abrir os olhos, realmente nós vamos engatar uma marcha ré. Não é nem uma segunda marcha, é uma marcha ré. Infelizmente. Né? O que você não suporta nos outros, doutor? Hipocrisia. Tapinha nas costas. É, aquela frescurite, né? Medo de quê? De algo errado com meus filhos que eu não tenho a condição de resolver. Eu acho que isso seria um dilema interno que eu não sei se eu superaria. Mania, tem mania? Ah, tenho. Ah, todo mundo. Você tem 44 anos? 44 anos. Uma das manias, assim, bem marcantes é a minha perna que não para. Ah, você fica fazendo assim com a perna? O tempo inteiro. Mexendo a perna toda hora. Eu sou muito agitado. Sou muito agitado. Mas isso é bom também. É uma mania. 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 Uma mensagem aos telespectadores, internautas que estão assistindo a gente aqui na nossa TV Mogi News. Em termos de saúde, vale a pena se cuidar. Porque só quando a gente passa um risco grande na vida que a gente vê que a vida tem fim. Eu posso falar isso porque eu sou um infartado. A vida vale a pena. Buscar os objetivos, batalhar, vale muito a pena. Né? Eu vim de uma família simples, meu pai não teve estudo, era um vendedor de remédios e eu consegui galgar alguns degraus. E que se eu tivesse que fazer tudo de novo, com toda a dificuldade, sacrifício que foi, deixar a família de lado, perder Natal, Réveillon, em plantão, que foram anos da minha vida assim, eu faria sem sombra de dúvida. Eu acho que o chamado, né, aquilo que a gente sente dentro da gente, a gente tem que buscar, e como eu disse, eu não tenho religião, mas a gente percebe que a vida, ela te convida a cada dia a ser melhor. Depende das nossas escolhas. Isso é 40 anos infartado, doutor? Não realmente tem que repensar a vida. Não é para qualquer um. Você escolheu Iron Maiden para fechar o programa? Que história é essa? Então, né, da época de adolescente. Como é que é o nome da música? Fear of the Dark. Ela é uma música que, para mim, diz bastante. Homenagem ao Dr. Rubens. Muito obrigado. Obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade. Tá aí, Dr. Rubens. Espero que você tenha aprendido junto comigo aqui no programa Frente a Frente. Obrigada pela audiência e por ter estado aqui comigo até agora, com o Dr. Rubens. E eu volto no próximo programa. Um beijo e até lá. I am a man who walks alone, and when I'm walking a dark road, at night or strolling through the park, when
the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark.